Olá a todos, sejam muito bem-vindos às Histórias Clínicas. Hoje o tema em destaque vão ser as doenças de comportamento alimentar. Para isso convidei alguns colegas meus e vamos conhecer o consultório da doutora Dulce Bossa, uma das referências a nível nacional em termos desta doença. Tenho comigo, como habitualmente, a doutora Síria Pereira, médica psiquiatra. Olá Síria, bem-vinda mais uma vez. Falamos hoje de doenças de comportamento alimentar. São doenças crónicas, doenças graves e que o tratamento nem sempre é fácil, muito pelo contrário, é bastante difícil até. Sim. É um assunto que para mim é muito querido, é talvez a minha área da psiquiatria favorita, não só pela complexidade, mas também pelo sofrimento que estas doentes passam. E é talvez uma doença bastante incompreendida, até pela nossa, pela psiquiatria, área, não é? É uma área que poucas pessoas gostam de tratar, curiosamente. Muitas vezes por causa desta questão do tratamento ser difícil, não é? Sim, e porque as doentes em si também são doentes bastante complexas, têm aqui não só a componente da própria doença, mas normalmente têm traços da personalidade muito característicos e difíceis de trabalhar. E não só pelas consequências que a própria doença tem, e inclusive a anorexia, dentro das perturbações do comportamento alimentar, a anorexia é a única doença psiquiátrica que mata. Sim. Nós, normalmente, em psiquiatria, não estamos muito habituados a lidar muito com estas questões de vida ou de morte, tirando nas questões do suicídio, das tentativas de suicídio que se aproxima, exatamente, que é o comportamento, mas mais, de facto, nas doenças de comportamento alimentar estamos mais habituados a chegar a esta questão do risco de morte que estas doenças acarretam, não é? Exatamente. Outra questão uma questão que se coloca aqui é que tu tens investido muito do teu tempo nesta área. É uma área que te é muito querida, como disseste, e muito do teu trabalho enquanto médica psiquiatra tem sido feito nesta área. Sim. E é de louvar que haja cada vez mais pessoas a investir nesta área e não fugir de uma patologia que é tão importante e tão importante que seja pegada e seja trabalhada por nós também médicos em psiquiatria. Sim, acho que é normal que dentro da nossa prática clínica haja sempre preferências. Como eu disse, talvez os colegas sejam um bocadinho desta área, porque não, é uma área complexa e os doentes são difíceis em si. Também é uma área que, ao contrário do que se pensa, há uns certos mitos associados também, que por estar muito associada às mulheres, que será uma patologia mais das sociedades ocidentais, uma patologia dos tempos modernos, e isso também não acontece. A Princesa Sissi, por exemplo, é uma das personagens históricas que sabemos que tinha anorexia nervosa. Os primeiros casos já remontam até ao século XIII, creio, que já desde aí se falam dos primeiros relatos de algo que poderá parecer-se com, por exemplo, a anorexia nervosa, não é? Que aqui também temos diferentes patologias dentro do comportamento alimentar, não é tudo a mesma coisa, não é? E, portanto, há aqui diferenciações, mas os primeiros relatos já remontam a esses tempos. Portanto, cá há esta ideia e o estereótipo, não só da pressão e da questão de ser uma doença da sociedade ocidental, mas também de ser uma doença dos tempos modernos, associado a estas pressões que existem com a imagem, com o culto do corpo. Aqui coloca-se a questão que se calhar não é só isso, não é? Que há aqui algumas vulnerabilidades. Sim, é uma doença multifactorial, tem vários elementos que podem favorecer o seu aparecimento, uma parte genética, uma componente genética importante. Sabe-se que famílias com perturbações de comportamento alimentar têm um risco maior elevado da sua descendência vir a ter uma doença de comportamento alimentar também. Há mesmo alterações em termos de não só de fatores genéticos, como também em termos dos transportadores da serotonina. Depois sabemos que também... Transmissores, portanto, exatamente. Já surge aqui. Sabemos que depois também pode estar relacionado em termos de fatores predisponentes, trauma infantil, o ambiente familiar, famílias superprotetoras, a ausência de limites, famílias muito rígidas, famílias em que há aqui pode haver um switch de papéis, ou seja, se calhar as filhos ou as filhas a terem dos pais. Portanto, isso também podem ser tudo fatores predisponentes. Depois temos os fatores precipitantes, que o maior fator de risco é o sexo feminino, a adolescência e uma dieta, não é? Normalmente tem que haver uma dieta para que esta patologia se desenvolva. Sim. Claro que depois também há aqui o impacto da nossa sociedade, e sim, era o que estávamos um bocadinho a falar, do papel novo da mulher na sociedade, se calhar da pressão dos mídia. Sim, houve uma massificação de que o culto do corpo
feminino, deveria ser. E quem fala feminino, vamos ter de falar também que isto não é uma patologia que afeta unicamente as mulheres, não é? Porque afeta as mulheres predominantemente, mas também há uma taxa menor, mas também importante e às vezes muito grave nos homens de incidência desta patologia. Exatamente. Mas a diferença é de 10 para 1, significa entre 10 mulheres vai haver um homem que tem esta patologia, mas curiosamente os homens normalmente até são mais graves. Quando de facto são identificadas, a patologia normalmente tem uma severidade superior. É mais comum de facto nas mulheres, como tu disseste, a idade de aparecimento é entre os 18 e os 25 anos, sendo que a idade de maior risco nas mulheres é entre os 15 e os 30. Exato, Portanto, a anorexia até começa assim mais cedo, por volta dos 15 anos já começamos a ver casos de anorexia a surgir. Sim, até porque na idade da adolescência há uma série de alterações hormonais que também favorecem um bocadinho este tipo de patologias. Também há a pressão dos pares, adaptação... É uma altura de vulnerabilidade a nível psicológico. O ambiente interpares também se torna um bocadinho propício para o desenvolvimento disto. Mas essencialmente o que há nestas duas doenças é uma alteração da conduta alimentar, não é? Destas jovens ou destes jovens, e que depois, para além disto, vem associada a uma série de questões associadas ao autoconceito, à autoimagem, não é? E daqui surgem uma série de distúrbios que vão evoluir, não é? E temos aqui uma diferenciação podemos diferenciar isto entre duas principais patologias. Sim, o que as perturbações do comportamento alimentar têm em comum são as distorções cognitivas. Há realmente, como tu disseste muito bem, esta alteração do autoconceito, da autoimagem, uma sobrevalorização da magreza, uma preocupação excessiva com o peso, normalmente também pensamentos negativos sobre si mesmo. Depois, o que podemos diferenciar realmente, em termos de classificações oficiais, temos a anorexia nervosa, bulimia, não é? a bulimia nervosa, e depois a subclasse de anorexia atípica, bulimia atípica, e depois temos as perturbações do comportamento alimentar sem outra especificação, ou então também, agora mais recentemente, o binge eating, que tem a sua própria categoria diagnóstica. É a parte da perturbação de ingestão compulsiva, Sim. não é? Quem come compulsivamente, mas não há aqui Não há comportamentos purgativos. Para explicar isto um bocadinho melhor, a anorexia e bulimia, em termos de até falar um bocadinho, a bulimia é mais comum, tem cerca de 1% da população pode desenvolver, a prevalência é 1% e na anorexia é só 0,4%. Quais são as diferenças majores entre uma e outra? Na anorexia há uma perda de peso excessiva, associada a uma restrição alimentar. Na bulimia, por sua vez, não tem que haver uma perda de peso excessiva, nem um emagrecimento excessivo. O que existe, sim, é uma voracidade alimentar associada a uma incapacidade de controlar esta voracidade alimentar. Normalmente há períodos curtos de compulsão alimentar, normalmente cerca de entre meia hora a 2 horas, em que podem ser consumidas entre 1.000 a 5.000 calorias. Normalmente estes períodos são feitos em privado, porque há uma grande vergonha associada. A culpa de ser feito. Um nível de stress muito aumentado e depois a seguir vem a culpa e normalmente um período de grande exaustão, normalmente a compulsão alimentar para com um período de grande exaustão e enfartamento. Depois, no caso da bulimia, estes comportamentos são seguidos de comportamentos purgativos ou não purgativos. Não purgativos seria o jejum ou o exercício físico excessivo. Dentro dos comportamentos purgativos temos de ter uma série de coisas, laxantes, indução de vómito, que é mais comum, enemas, comprimidos para emagrecer, uma série de coisas que podem ser comportamentos purgativos para tentar de facto compensar este ato de descontrolo alimentar que é o que existe, não é? Normalmente, na bulimia oscilamos em períodos de essa compulsão alimentar e períodos de restrição excessiva. Portanto, as doentes tentam sempre compensar esta asneira que acham que fizeram e que não conseguem controlar e para a qual têm muita vergonha e sentem-se até mal com elas próprias, como nem sou capaz de controlar. A maior parte das bulímicas, o sonho delas seria serem anoréticas e serem capazes de restringir e não terem estes períodos de descontrole alimentar. É verdade. E, portanto, de facto, o que podemos muito facilmente diferenciar é a questão de que as anoréticas têm sempre um baixo peso. Na bulimia isso não acontece, porque devido a este descontrole na dieta que tentam induzir, não é? Tudo, como tu bem disseste, tudo isto começa por uma dieta, não é? Começam pela primeira restrição e daqui desenvolve-se um ciclo que pode tomar um destes dois cursos ou pode até oscilar entre os dois, não é? Evoluir de uma das patologias para a outra também é comum que isto aconteça.
acontecer. O que acontece muitas vezes, normalmente, é sempre isso. Há uma altura da vida em que uma dieta, às vezes porque a pessoa se sente com excesso de peso, porque é vítima de bullying na escola, outras vezes não, às vezes acontece porque já havia obesidade na família e é este início deste cuidado que depois torna-se excessivo. Pode haver também, por alguma razão, por uma doença orgânica, um emagrecimento e a partir daí desenvolve-se a doença. O que acontece de facto é que a partir desta da dieta, a restrição muitas vezes perde o controle, não é? E a partir daí a própria doença autoalimenta-se. Com os períodos de restrição vem a fome. A fome depois causa aqui um período de hipervigilância e de aumento da atividade, que é muito própria da resposta do nosso organismo. É uma resposta fisiológica. Sim, de alerta, estou a passar fome, então... E depois esta hipervigilância e hiperatividade faz com que, em termos de cognitivos, também haja... vai-se protelar estes pensamentos cada vez mais obsessivos em relação à alimentação e também outros sintomas como insónia, hiperatividade, irritabilidade, sintomas ansiosos e depressivos, que depois também é muito comum com o desenvolver da doença aparecerem. Depois a fome, o que é que traz também muitas vezes? É quando os doentes já não conseguem, e que estavas-me a falar aqui de passar de uma doença para a outra, muitas vezes a restrição excessiva faz com que depois, em momentos de fome excessiva, acabem por cair em tentação e têm a parte compulsiva. Quase como se houvesse um limite neste controle, não é? Como se a certa altura já não houvesse capacidade de controlar tanto. Não, alguns doentes, há doentes que são simplesmente anoréticas restritivas. Dentro da própria anorexia temos dois tipos, temos a anorexia unicamente restritiva e purgativa, em que as doenças depois compensam, porque têm realmente pequenos períodos em que comem um bocadinho mais do que elas acham que deviam. Exato, E depois tentam compensar a seguir. A purgativa é sempre só quando há estes comportamentos que eu já expliquei, vómitos, laxantes, comprimidos para emagrecer. O exercício físico sozinho não é considerado um comportamento purgativo, até é muito habitual que em qualquer perturbação do comportamento alimentar haja uma hiperatividade, um exercício físico exagerado. Não é? Portanto, o exercício físico não conta aqui como elemento comportamento purgativo. A distinção entre a anorexia e a bulimia, tendo em conta que a anorexia também pode ter estes comportamentos, é mesmo o baixo peso. Ok, pois. E de facto, a OMS coloca, a Organização Mundial de Saúde, coloca aqui estas doenças de comportamento alimentar como um problema, um grave problema de saúde, não é? A nível mundial, e identificam isto como algo que não seja só predominante, que afete vários géneros e várias idades e várias regiões e culturas. Portanto, esta tendência de assumir só que é uma doença do Ocidente e associada a estas questões da imagem não se verifica assim tanto. Não, isso a incidência, apesar de ser um bocadinho maior no Ocidente, não verifica-se cá. Diagnósticos destas doenças em partes até, em países até onde a gordura é considerada uma coisa benéfica, como antigamente, não é? A gordura era formosura. Há países, de facto, principalmente mais em termos da África, que isso ainda é considerado, não é? Que a gordura é um sinal de beleza. Mesmo nesses países se identifica diagnósticos desta natureza. Portanto, isso não é de facto verdade, isso é um conceito um bocadinho errado. O que se vê que, de facto, há uma maior prevalência são algumas atividades de risco, como desportistas, bailarinas, modelos, mas aqui também, novamente, não sabemos muito bem se a doença é disputada pela pressão dos pares, pela própria competitividade destes desportos, ou se sem querer já há uma alta seleção destas pessoas para irem para este tipo de atividades. Sim, também é muito interessante essa questão que colocas aí. Sim, porque às vezes é quase o que é que vem primeiro, o ovo ou a galinha, não é? E então aqui neste tipo de situações às vezes não sabemos se há uma alta seleção destas pessoas para irem para estas atividades ou são as atividades em si que provocam a doença. Sim. Síria, sugiro que, entretanto, vamos conhecer o consultório da doutora Dulce Bossa. Estamos no consultório da psiquiatra Dulce Bossa. Gostava de começar por lhe perguntar, vamos falar sobre distúrbios alimentares. Quais são os distúrbios alimentares que predominam? A anorexia nervosa, que é a mais antiga de todas e que há casos conhecidos desde registros da Idade Média. A bulimia nervosa, que é uma doença recente, em 1979, mais ou menos. Foi descrita a bulimia nervosa, e depois temos a perturbação de ingestão compulsiva, que é uma doença conhecida mais recentemente, e a obesidade já é incluída nos distúrbios alimentares também. Quais são os fatores que contribuem para este tipo de doença, para o distúrbio alimentar? Bom, como todas as doenças em medicina, são sempre vários fatores. As doenças são todas multifatoriais. Não existe um único fator que leva, a não ser que seja uma situação traumática. E, portanto, nos distúrbios de comportamento alimentar existem causas biológicas, causas genéticas, para algumas delas, nomeadamente para a anorexia nervosa, causas do desenvolvimento e da cultura familiar e da cultura social,
e da adaptação às questões alimentares e ao conceito que a alimentação transporta para o corpo como fator de sucesso na sociedade atual. E depois fatores psicológicos que desencadeiam o início de uma dieta, e estas doenças começam sempre por um início de uma dieta. Atinge mais mulheres, mais homens, se é que ainda se pode fazer esta distinção? Ainda se pode, embora o número de pacientes do sexo masculino está a aumentar bastante. Ou está a aparecer mais na clínica. Não sei se já existiriam, mas era uma doença com um grande estigma, isto é, eram doenças das mulheres e, portanto, havia muitos homens que apareciam mais tarde, bastante mais tarde, porque era uma certa vergonha admitir que tinham uma anorexia ou uma bulimia nervosa. Hoje em dia, os rapazes, em rapazes jovens, surge bastante, em relação às mulheres, menos. Portanto, digamos que para 9 raparigas, 1 rapaz. Porque estes distúrbios não estão ligados à imagem. A imagem é só um trigger, é só um desencadeador. O corpo é uma instância fundamental para as pessoas se sentirem bem e ser felizes, para todos nós. Os cuidados com o corpo são muito importantes, mas não levam à doença. O que leva à doença é um início de uma restrição alimentar não acompanhada para resolver problemas emocionais. E só cai nesta doença quem inicia uma dieta, não é quem faz uma dieta para perder um bocadinho de peso e sentir-se melhor, é quem inicia uma dieta com a ideia de que se perder peso, a vida vai mudar e vão ter muito mais sucesso e um muito melhor autoconceito e muito maior aceitação social. É por isso que estas doenças resultam do engano. Não é uma atitude positiva para controlar o corpo e para pôr o corpo em melhores condições. É usar o corpo para conseguir uma outra coisa, que é sentirem-se melhor, terem sucesso e serem melhor aceitos. Estivemos agora a conhecer o consultório da doutora Dulce Bossa e temos agora connosco o Dr. Manuel Maria de Carvalho, médico psiquiatra, especialista também, e que tem dedicado muita parte da sua intervenção, de facto, a estas patologias do comportamento alimentar. Bem-vindo, Manuel, aqui ao nosso Olá, programa. Obrigado. É um prazer ter-te cá connosco. Estivemos aqui a falar um bocado da anorexia e de bulimia, distingui-las, as características mais marcantes de ambas as patologias, que de facto existem grandes diferenças entre elas. Estas patologias, como falámos, têm consequências a nível não só do corpo, mas também a nível de alterações psicopatológicas importantes. Sim, de facto, como a Síria já tinha dito, dentro das doenças psiquiátricas é daquelas que têm uma maior taxa de mortalidade. A anorexia nervosa tem cerca de uma taxa de mortalidade de 5% aos 10 anos e a bulimia nervosa tem uma taxa de mortalidade de 2% aos 10 anos, sendo que a maior parte, 50% das causas de morte são suicídio e outros 50% são as complicações médicas, sendo as arritmias uma das causas principais. De facto, principalmente nos doentes, tanto da anorexia nervosa como bulimia nervosa, em que há comportamentos purgativos, através da indução do vómito, através da utilização abusiva de laxantes e diuréticos, há alterações hidroeletrolíticas e estas alterações podem provocar alterações a nível da condução cardíaca e estas então podem provocar ou ser causa de morte dentro destes pacientes. Pelas arritmias, não é? Sim. E também mesmo isto podem dar quadros de desidratação grave, não é? Exatamente. Existem também outras complicações médicas, nomeadamente pode haver esofagite devido ao refluxo gastroesofágico provocado pela indução dos vómitos. Uma inflamação grave a nível do esófago. Pode haver complicações a nível gástricas, ruptura gástrica, devido ao consumo compulsivo e extensivo de alimentos e depois a provocar o vómito, pode haver mesmo ruptura gástrica, obstipação também é uma das complicações muito comuns. E alterações a nível da densidade mineral óssea. Portanto, os doentes com anorexia nervosa têm uma taxa maior de osteopenia e osteoporose. Pela sua desnutrição, muitas vezes também os mecanismos a nível da ingestão de cálcio e tudo mais estão alterados. Sim. E isto tem complicações com a redução da densidade mineral óssea? Tem complicações, porque de facto é um fator de risco para fraturas patológicas. Mesmo para pequenos esforços podem ocorrer fraturas vertebrais com complicações
limitações a nível da mobilidade, que não é de esperar em pacientes tão jovens, e que são comuns nas mulheres a partir da menopausa, mas não... Habitualmente é patologia degenerativa, não é? Associada às idades mais avançadas e não a estas adolescentes. E que aqui surgem adolescentes. precocemente, porque de facto com a amenorreia, portanto com a ausência do período menstrual, fica-se equiparável a um estado de menopausa em indivíduos do género feminino. Mas... Algumas delas às vezes chegam a nunca ter a menstruar, não é? Exatamente, quando surge muito precocemente, portanto antes da menarca, portanto existe um período da amenorreia que é primária, portanto não existe a primeira menstruação e há um atraso no normal desenvolvimento do adolescente que não consegue atingir aquilo que seria esperado para a idade, portanto não só a nível do peso, mas depois o crescimento também fica afetado por não haver este aporte nutritivo. A Não há produção desenvolvimento dos dos caracteres secundários, não é? Exatamente. As mulheres depois ficam com um corpo muito infantil, além... Que acaba também por ser um ganho para que algumas elas do querem. que elas querem, exatamente. Não é? Portanto, a puberdade é uma altura muito complicada, de muitas mudanças, e muitas destas jovens, não é, têm este receio destas mudanças e é uma forma também de controlarem estas mudanças no corpo, não é? Portanto, vem já ligado, de facto, às dificuldades que são o crescimento e a adolescência em si, não é? A nível psicológico, é um período complicado para estas jovens e para os jovens. Continuamos a falar no feminino, mas eu acho que é importante irmos aqui dando à chega de que os rapazes também sofrem estas patologias. E se calhar com mais estigma, não é? Porque por isto mesmo, não é? Como é uma doença mais associada a indivíduos do sexo feminino, acabamos por pensar muito só a nível das raparigas e das mulheres e, de facto, isto calhar também impossibilita ou dificulta um bocado a procura de ajuda dos rapazes às nossas consultas. Tu que acompanhas num grande centro estas patologias, tens muitos rapazes a chegarem à consulta? Não tenho muitos, lá está, porque como é 10 vezes mais frequente nas mulheres do que em homens, de facto não há muitos rapazes ou homens a procurar ajuda e talvez seja até mais frequente a nível da bulimia nervosa, mas de facto não tenho muitos... Que cheguem à consulta. Maioritariamente são mulheres. Se calhar também um bocadinho com este receio, não é? E na consulta é uma consulta em que há muitas raparigas na sala de espera e, portanto, isso se calhar também dificulta um bocado o ser associado a uma doença... Cria um bocadinho a vergonha de assumir a doença. E o que é curioso é que estes doentes, muitas vezes, quando vêm à consulta ou quando procuram uma ajuda médica, que pode... O normal é que seja nos primeiros 5 anos de desenvolvimento da doença, não é uma coisa imediata, até muitas vezes é por outras queixas que não a própria doença. Vêm trazidos pela família, a maior parte das vezes, e vêm por sintomas depressivos, alterações gastrointestinais, no caso das mulheres, a amenorreia. Portanto, também não só há esta, se calhar, há este estigma, mas os próprios doentes, há uma grande negação em relação a esta doença. É uma doença que os doentes não querem ficar bons. E quando querem, normalmente já é numa fase tardia. Há uma grande resistência ao tratamento. Isto é uma coisa que a nossa parte aqui também da intervenção, a primeira intervenção será um bocadinho avaliar a motivação do doente, que normalmente é muito baixa. Sim, enquanto na bulimia nervosa os pacientes pretendem atingir um peso que habitualmente... Ali. Exatamente. Inatingível a maior parte das vezes, não é? Sim, e como a Cília tinha dito há pouco, não é? Portanto, a maior parte deles tem um peso que é normal ou até um bocado excessivo e, portanto, a perda de peso é um objetivo para eles e, portanto, eles querem perder peso sem terem que recorrer a comportamentos disruptivos, seja purgativos ou seja exercício físico excessivo. Enquanto na anorexia nervosa, portanto, eles já têm o peso... Não têm também, não é? Porque procuram sempre um peso abaixo. Portanto, já têm um peso que é inferior àquilo que deveriam, que seria normal para a idade e para o género e, portanto, de facto é um bocadinho isso, não é? Portanto, parece que querem cada vez menos e, portanto, a procura de ajuda é muitas vezes, como a Cília estava a dizer, por influência dos pares, dos familiares. Ou do marido, mulher, se forem pessoas mais velhas. Porque o que é curioso nestes doentes é que nos trazem um bocadinho esta coisa, não, mas quando eu chegar àquele peso, eu paro. E depois quando isto é devolvido, claro, e quando isto é devolvido, então, mas o que é que vai acontecer quando chegar a esse peso? E de repente não há uma resposta nunca para isto, porque também há a ilusão de que quando chegar naquele peso não precisam fazer mais dieta nem exercício. E claro que não é assim, quando isto é devolvido, então, mas não vai ficar estagnado nesse peso, vai ter que sempre manter estes comportamentos. Eles próprios sabem, quando chegam àquele peso que nos prometeram, continuam, eles querem sempre, porque também há uma grande destruição corporal, não é? Portanto, estes doentes não se veem com o peso real que têm. Sim. E há, acima de tudo, um medo muito grande de aumentar de peso e de engordar. Sim. E, portanto, quanto mais magro se é, maior é este medo de engordar e de não conseguir parar de aumentar de peso. E a própria desnutrição, que acho que é importante dizer, a própria desnutrição
aumenta este tipo de pensamentos obsessivos, porque tem um impacto, obviamente, cerebral, não é? E nas cognições. Portanto, a desnutrição também aumenta a sintomatologia depressiva, os pensamentos obsessivos e toda esta destrução cognitiva que existe nestes pacientes. Sim, até porque esta destrução cognitiva não existe só em doentes com perturbação de comportamento alimentar. Portanto, a inanição, independentemente da causa, pode ser por outras doenças médicas ou cirúrgicas, que não tenham uma causa psiquiátrica, o facto de haver uma inanição, um estado de inanição, faz com que estes pensamentos, com que haja maior rigidez do pensamento e, portanto, isto se torna muito mais intenso, este medo, este receio de aumentar de peso, está relacionado com a inanição. E quando este tipo de doentes chegam ao psiquiatra, muitas vezes têm o medo maior, acredito que seja, ele vai-me fazer aumentar de peso, eu vou ficar gordo, vou ficar gorda. Sim. É uma cognição muito habitual destas pessoas. E há a ilusão que nós vamos engordá-los até rebentarem. Não há, todos nós temos, na verdade, nascemos com um peso ideal e as pessoas mais ou menos tiveram uma alimentação saudável e não foram muito sedentários, mais ou menos a gente mantém um peso basal, que é o seu peso normal. E estas doentes têm a ideia que uma vez não fazendo todos aqueles rituais que fazem, quer seja de restrição alimentar, quer seja de comportamentos progressivos, vão aumentar até aos 500 quilos. Exato. Portanto, há esta ideia que vão para lá, que nós somos uns tiranos que os vamos fazer engordar e que não vão conseguir. Há muito esta ideia, que não vão parar de engordar nunca. A confiança no técnico é, de facto, fundamental. Sim, uma coisa muito importante. E esta aliança terapêutica não é nada fácil nestas situações, não é? Uma das principais coisas que nós temos de fazer de imediato é estabelecer uma relação empática e uma relação médico-doente de confiança. Para depois, a partir daí, começar tudo, não é? Avaliar o nível de motivação, perceber em que fase da motivação elas estão, se ainda estão completamente reticentes ao tratamento, se já pensaram nos problemas que têm, mas não se querem tratar ainda, se já estão numa fase que querem procurar tratamento, mas não sabem bem o que é de fazer, ou já estão ativamente a procurar ajuda. E um bocadinho a fase inicial parece-me, pelo menos, não sei se concordas comigo, Concordo. é um bocadinho devolver as incoerências e esta ambivalência, porque elas têm a noção que a doença lhes traz tudo. A doutora Dulce Poço estava a dizer isso, é uma doença muito enganatória, não é? Elas procuram que um peso ideal que lhes vai trazer felicidade, mas esta doença só traz infelicidade, traz isolamento social, como eu já disse, sintomatologia depressiva. Para controlar a alimentação e a comida, domina completamente a vida. Estas doentes só pensam nisto 24 horas por dia, não há deixam de ir não há relações afetivas. Deixam de ir a jantares com os amigos porque de repente não querem que ninguém, não querem comer aquelas comidas que os outros colegas comem e também não querem que ninguém os veja a comer. A sexualidade é por várias razões, uma é como a Manel já falou, das hormonas, não é? Exatamente, não há o desenvolvimento normal e também pela obsessividade de ideias. E também porque elas próprias muitas vezes têm, quando isto começa na adolescência, não há uma aceitação do corpo, portanto não querem ter relações, estar despidas à frente. Com a destruição corporal toda que têm, não se conseguem ver como alguém que se consiga relacionar com outro, especialmente E evitam mesmo o relacionamento. Com os pares, não é? Sim. E depois, normalmente, também uma grande conflitos com os pais, não só porque às vezes já haviam famílias não destruturadas, mas com alguma disfuncionalidade associada. Mas como também depois esta temática, que isto causa uma grande disrupção familiar, não é? As famílias depois preocupam-se muito e depois o local a mesa torna-se uma discussão permanente, um campo não é? de batalha, porque de facto têm que comem determinados alimentos só, evitam outros tipos de alimentos, portanto a família tem que quase que obrigam a família a comer aquilo que eles comem, portanto há toda uma mudança a nível familiar que gera aqui vários conflitos e vários desconfortos e, portanto, em tratamento é importante gerir, principalmente em adolescentes, intervir junto da família, dos irmãos, dos pais, para que não haja uma alta emocionalidade expressa, não haja tanto conflito em casa, para que haja também uma aliança terapêutica com os pais. Eu acho que no caso das bulímicas, por exemplo, é mais fácil as doentes esconderem que estão doentes, não concordas? Porque à mesa ela come normalmente, os períodos de compulsão são escondidos. Sim. Depois que também aprendem a vomitar sem que ninguém desconfie, têm técnicas para pôr água a correr. Depois os pais podem ver pequenos sinais, se calhar aumento das parótidas, erosão dos dedos, os dentes também. Portanto, há pequenos sinais que às vezes já era vomitado na casa de banho. Esses sinais todos, entretanto. Bom, mas de qualquer forma, entretanto vamos para intervalo e voltamos já daqui a bocadinho.